Como e por que Lutero gerou mais de 50.000 divisões pelo mundo? Conheça passo a passo como o protestantismo é formado de divisões atrás de divisões, contradições atrás de contradições, uma mistura de várias interpretações para uma única Bíblia. Interessante ver protestantes afirmando que acreditam na Bíblia e ao mesmo tempo fazem parte de denominações diferentes. Cada denominação protestante tem sua maneira própria de interpretar as Escrituras Sagradas, e isso os coloca em contradição com a própria Bíblia que eles dizem acreditar. Na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, o apóstolo diz o seguinte: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. O apóstolo São Pedro deixa explícito que essa história de interpretação pessoal é uma grande falácia, e com toda certeza, essa é uma das grandes confusões protestantes na geração de novas denominações. Se existe uma só Bíblia, qual o motivo de várias interpretações? Analisaremos agora a cronologia do protestantismo, para termos uma noção da tragédia que foi essa revolução do herege mais pernicioso de todos os tempos. 1517. Lutero se une a príncipes devassos e, em desobediência, é excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana. 1517. Lutero promove a divisão da fé, condenada em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, chamando isso de reforma, dando margem para Calvino, Henrique VIII, Zwinglio, Knox e até hoje, milhares de seitas protestantes são abertas diariamente e todas elas são rivais umas das outras. Confira como a Bíblia condena a divisão da fé. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. 1520. Lutero zomba da ciência e do sistema heliocêntrico de Copérnico, o chamando de tolo. Considera a razão como a prostituta de Satanás. 1521. Lutero escreve a conhecidos dizendo: desconfiar de estar conduzindo uma multidão de seguidores à condenação eterna. 1522. Lutero publica o seu escandaloso libelo contra o celibato, embora Cristo e o apóstolo São Paulo o pregassem. 1 Coríntios 7, versículos 32 e 33. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. O heresiarca Lutero chega ao cúmulo no absurdo antibíblico da livre interpretação ao escrever em seu livro Conversas à Mesa: a salvação se dá somente pela fé. Portanto, crê no Senhor Jesus, e podes pecar à vontade, pois uma vez salvo pela fé em Cristo, salvo para sempre. 1522. Calvino, outro revolucionário protestante, confiscou tantas cópias quanto pôde da Bíblia original, e as queimou, traduziu e modificou por outro protestante, Servet. 1524. Lutero passou a usar traje nobre, tipo paletó, tornando-o em fantasia do crente. 1524. Lutero manda ceifar a vida de 30.000 camponeses. 1525. O protestante Calvino mata na fogueira o médico Michel Servet, descobridor da circulação do sangue. 1525. Os anabatistas proíbem o batismo de crianças. Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram este batismo. A contradição do batismo já era discutida desde os primórdios no protestantismo. 1525. Zwinglio adultera e corrompe a Bíblia para moldar, segundo sua interpretação, a heresia contra a presença real de Cristo na Eucaristia. 1527. Os revolucionários luteranos saquearam Roma e promoveram um verdadeiro genocídio.
O saque de Roma foi um dos episódios mais terríveis e sangrentos do Renascimento. Cerca de 40 mil homens espalharam terror, pânico, violência e morte em Roma. 1528, Lutero escreve que usem imagens se quiserem, pois segundo a Sagrada Escritura, elas são úteis. Os filhos de Lutero resolveram odiá-las. 1529. Adotaram para si o nome de protestantes na segunda dieta de Spira, mais tarde mudam para evangélicos. E hoje existem incontáveis denominações protestantes, se autodeclarando de evangélicos. Porém, não se entendem nas interpretações. 1530, criam o texto da Confissão de Augsburgo, que nunca levariam a sério, pois manda batizar as crianças. E até hoje os protestantes negam a graça do batismo para as crianças. 1530. Resolvem acabar com o celibato, instituído por Cristo, a veneração à Virgem Maria e aos santos. Em São Mateus 19, 12. Jesus Cristo fala abertamente sobre o celibato, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram, eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Os protestantes rejeitam essa passagem e não aceitam o celibato. Lembrando que o apóstolo São Paulo também viveu o celibato. 1530. A sua Confissão de Augsburgo reconhece: a Virgem Maria é digna de suprema honra na maior medida. Artigo 21 a 27. 1530. Revela Lutero: o demônio dormiu ao meu lado, em minha cama, mais vezes do que a minha própria esposa. 1530. Lutero documenta que Satanás o ordenou para suprimir a missa de sua nova religião protestante, e ele obedeceu o diabo. 1530. Numa carta enviada a Jerônimo Weller, Lutero aconselha a embriaguez e pecados em nome de Cristo Jesus. 1530. Declaram a Bíblia única fonte da fé, ignorando que a Sagrada Escritura é filha da Igreja, coluna da verdade, 1 Timóteo 3:15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 1531. O rei Henrique VIII condenou a adulterada Bíblia protestante de Tyndale como uma corrupção da Sagrada Escritura. 1532. Lutero parodia a Bíblia, estabelecendo o diabo em lugar de Cristo, quando entregava as chaves do céu ao apóstolo São Pedro. 1534. Lutero faz a tradução da Sagrada Escritura para a língua alemã adulterando-a, mesmo já existindo outras 14 versões alemãs católicas desde 1466. 1534. Henrique VIII, aproveitando a onda protestante, cria a Igreja Anglicana para casar-se em adultério e matou várias de suas esposas por darem à luz meninas. 1534. Os anabatistas apoderaram-se do governo da cidade episcopal de Münster e introduziram ali a poligamia, para que o homem pudesse ter mais de uma esposa ao mesmo tempo. 1536. O heresiarca Lutero tira 7 livros da Bíblia por contrariarem sua nova religião protestante, taxando-os de livros apócrifos, ou seja, livros não inspirados pelo Espírito Santo. Para os protestantes, a Bíblia só passou a ser correta no século XVI, com o revolucionário Lutero, tirando 7 livros sagrados da Bíblia. 1537. O heresiarca Lutero, pressentindo seu erro, diz: muito em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões quantas são as cabeças. Sejamos honestos que nessa o herege Lutero tem razão. 1545. Lutero promove o panfleto contra os judeus e as suas mentiras, que induziu os alemães a perseguirem os judeus. 1545. Lutero pede de novo os decretos dos concílios católicos a fim de preservar a unidade da fé, por ele fragmentada.
1546. Martinho Lutero chega ao fim de sua vida e morre embriagado, na cidade de Eisleben, no dia 18 de fevereiro. 1546. Melanchthon inventa a lenda de que Martinho Lutero fixou suas 95 teses contra a Igreja Católica. Isso é confirmado pela maioria dos historiadores. 1546. Criaram a infame calúnia de que no Concílio de Trento a Igreja Católica colocou 7 livros na Sagrada Escritura. 1554. O famoso protestante Teodoro Bessa pediu o uso da força pública contra os católicos. 1554. Protestantes perseguem os católicos, na Inglaterra e na Irlanda, na mais escancarada intolerância religiosa. Revolucionários protestantes matarão mais de 100.000 católicos. 1555. O protestante e revolucionário Calvino governou Genebra com mão de ferro, cometeu 58 execuções, segundo Preserved Smith, 1562. A anglicana Rainha Elizabeth institui a Witch Act, ou Lei contra os Bruxos de Jacques I. 1579. Os protestantes, filhos de Lutero, mataram 40 jesuítas degolados, entre eles Inácio de Azevedo, morto impiedosamente a golpes de faca, 1635. O luterano Benedict Karpzov decreta sentença de morte contra 20.000 mulheres bruxas, 1635. O alemão protestante Nicolas Romy executa 900 bruxas, 1670. Teólogos protestantes queimam na fogueira crianças vivas na Suécia. 1685. Começam tardiamente a comemorar a lenda da fixação das teses do heresiarca Martinho Lutero como um marco de divisão com Roma. 1735. Jonathan Edwards, em Massachusetts, descobre acidentalmente a lavagem cerebral com voz alta e ritmada. 1739. Charles J. Finney emprega de vez a lavagem cerebral, usando movimentos bruscos e voz frenética e ritmada em cultos. Com essa cronologia do protestantismo, fica bem claro que o protestantismo é um engodo e uma falácia, pois não pertence à tradição cristã dos apóstolos. É impossível afirmar que acreditam na Bíblia e, ao mesmo tempo, ter tantas interpretações diferentes entre as seitas protestantes. Enfim, toda essa bagunça começou com esse herege Lutero, e cada denominação protestante tem sua raiz na Revolução de Lutero. Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo com os irmãos para que mais e mais pessoas descubram que só existe uma igreja e só uma interpretação. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima. Finish him. Flawless victory. Fatality.